Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Este episódio aconteceu há tempos e está guardado na memória de quantos compartilham desta história. Um condenado à morte pela forca, acusado de um crime, sem proteção a que se arrime, tudo aceitou sem reclamar. A hora da execução chegara enfim. Muita gente na praça se adensava no intuito de aplaudir a presença da morte em estranho festim. Explodiam na tarde clara e quente estas palavras de clamor: morte ao bandido, morte ao matador. O prisioneiro chega e encontra o sacerdote que o seguira na cena derradeira. Em torno a multidão gritava rumorosa e galhofeira. Mas entre o padre e o réu se estabelece a conversa ligeira, que o povo crê no fundo condensar o amparo de um conselho ou a bênção de uma prece que o ministro de Deus promove com pesar. Filho, diz o sacerdote, sei que estás inocente. Posso agora dizer esta verdade, questão de consciência e lealdade, que preciso estender a toda a gente. Padre, como sabeis, interrogou ansioso o réu aflito, se estou no fim, segundo as nossas leis? O magistrado amigo aconchegou-se ao penitente e lhe falou paternalmente: noite passada, ouvi a confissão inesperada do homicida infeliz. Ele morreu comigo após contar-me, calculando as palavras uma a uma, que não tem desculpa alguma. Num derradeiro alento, cansado de solidão e sofrimento, pediu-me que vos livrasse ante as autoridades documentadamente, porquanto ele somente é o responsável pelo crime que vos foi imputado injustamente, e devo executar-lhe as últimas vontades. No entanto, o sentenciado, estampando na face uma expressão de horror, disse em tom abafado: padre amigo, esse crime não fui o matador. Quanto a isto já sei, mas deixai que se cumpra a exigência da lei. E fitando o pastor de modo inesquecível, rematou afinal: a justiça é de Deus e o remorso é terrível. Recordai vosso irmão assassinado há quase 5 anos, por entre espancamentos desumanos. O rapaz despojado da fortuna de um banco que trazia, aquele vosso irmão que amavas tanto, pelo qual vossa mãe morreu de saudade e de pranto, cuja morte no mundo permanece envolvida em mistério profundo. O sacerdote ouvira trêmulo e assustado, mas nada respondeu. Após cumprida a pausa, disse o condenado: o assassino fui eu. Não me livreis da forca a que me entrego. Já não aguento mais a culpa que carrego. Pálido, o sacerdote respondeu transtornado: para mim, já não sois o sentenciado. Sois também nosso irmão. Mereceis nosso amor. Em nome do Senhor, estás vós perdoado. Mas nisso a multidão, crendo haver terminado aquele entendimento que lembrava um diálogo discreto, avançou sobre o preso em tumulto completo. Não houve qualquer tempo para maior explicação. Aos gritos delirantes de morte ao matador,
sob a guarda robusta que tomara feitio protetor, o infeliz a tremer, triste e descalço, subiu ao cadafalso. Alguns instantes mais, e o corpo, entremostrando angústia indefinida, balançava sem vida. E na turba a gritar perante a horrível cena, entre vaias finais e assobios plebeus, o sacerdote em pranto, sem que o povo lhe ouvisse a palavra serena, murmurava sozinho em singelo recanto: a justiça é de Deus, a justiça é de Deus. Sem sombra de dúvidas, a justiça é de Deus. Esta história, que é uma história verídica, nos leva a um repensar criterioso, isento de justificativas e de agressividades. Nos leva a um repensar sobre a valorização da vida. A vida é um livro aberto. E a própria vida te trará, por certo, ante as aspirações que vertem das alturas, a estrada para o reino que procuras. Porque todos nós procuramos, todos nós buscamos a felicidade, não é? Quem aqui não quer ser feliz? Mas existem razões para a vida. Indagas muitas vezes a uma querida e boa: meu Deus, por que essa dor que me atormenta o ser? Quantos de nós já não indagamos isto? Por que esta dor que me atormenta o ser? Mas não devemos esquecer que a dor lembra um grande esmeril divino que, em nos tocando, nos aperfeiçoa. Sofrimento, quando chega, furtando-te sonho e paz, é bênção que o céu envia para saber como estás. É Deus querendo saber como nós estamos. Porque ninguém evolui na terra sem dor. Todos nós sofremos. Mas o que Jesus veio nos mostrar, e que os filósofos nos dizem, que as religiões estabelecem, que na vida não é virtude sofrer, mas saber sofrer. Uma coisa é um grande discurso, outra coisa é um grande amor. Então, quando nós sabemos sofrer, nós compreendemos o motivo do nosso sofrimento, as razões dos nossos sofrimentos, para que nos lembremos uns dos outros. Bastam as nossas dores como são. Uma pequena cruz, um nome, ou a relva verde e mansa que nos fale de paz e de esperança, na saudade sem fim do coração e no amor sem adeus da eternidade. O Livro dos Espíritos, na questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Simples, não é? O direito de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer possa comprometer-lhe a existência corporal. O Livro dos Espíritos nos mostra que o maior de todos, o primeiro de todos os direitos naturais da criatura é o de viver. Mas a questão é como estamos vivendo. A vida é sinônimo de transformação. Porque a vida é um milagre. E o milagre da vida chama-se amor. E o amor nos deu a vida.
Eis a razão de transformarmos a nossa vida em amor. Mas todos nós compreendemos que viver é lutar. Todos nós compreendemos que o direito de viver, todos nós aqui queremos viver. Ninguém quer morrer. Você pode até imaginar que o mundo espiritual, conforme os próprios espíritos nos dizem, através das obras dos espíritos, que é maravilhoso. Mas se você perguntar a alguém, você quer ir para o mundo espiritual hoje? Com certeza esse alguém vai dizer que não. Porque tem muita coisa para fazer. Porque, na verdade, ninguém quer morrer. Todos nós queremos viver. E viver de maneira tal que ninguém possa acreditar no caluniador. Se vivermos de forma tal que ninguém acredite no caluniador, estamos seguindo os preceitos da codificação, das obras que os espíritos mostraram para Allan Kardec e que ele brilhantemente organizou e trouxe para todos nós. Então, o direito de viver. É proibido abandonar o barco sem a autorização do comandante. O comandante é Deus. O barco é a vida. Deus nos deu a vida de presente. Porque o que somos é um presente de Deus. E o que nos tornamos é o nosso presente para Ele. Então, quando nos tornamos melhores, estamos valorizando a vida que Deus nos deu. E quando é que valorizamos a vida? Quando compreendemos as leis naturais. Quando não nos julgamos um coitadinho. Quando compreendemos que somos filhos de Deus, herdeiros da vida, e como tal, não podemos perder tempo questionando, discutindo a vida que temos, porque temos a vida que criamos. E não serão as lamentações que irão mudar os quadros da nossa vida. Isso é só um detalhe. Nascer e renascer. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, quando nós valorizamos a vida, nós compreendemos a grandiosidade de Deus. Nós compreendemos a perfeição de Deus, que está justamente naqueles pequeninos detalhes que nós promovemos, naquelas coisas boas. Falávamos no início que todo mundo aqui quer ser feliz. E convencionou-se, principalmente aqui no Brasil, que o importante é ser feliz. O importante na vida é ser feliz. E não é. O importante é ser bom. E por que o importante é ser bom? Porque quando eu acredito piamente que o importante é ser feliz, eu acredito também que os fins justificam os meios. E aí eu faço de tudo para ser feliz. Eu engano, eu iludo, eu traio, me tornando infeliz e tornando o outro infeliz. Agora, quando eu sou bom, primeiramente, eu me torno feliz
e torno o outro feliz. Então, o importante é ser bom. O importante é compreender, nas palavras de Jesus, nascer e renascer. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode compreender a vida se não valorizar a vida. E assim, dia a dia, momento a momento, instante a instante, formamos o que comumente chamamos de destino, traçados por nós mesmos e determinante do que nos aguarda na vida futura. Dito isto, claro está que não devemos nos queixar da vida, porque temos a vida que criamos. No Livro dos Espíritos, na questão 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isto, onde é justiça? O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Quando nós valorizamos a vida, nós nos transformamos. Existem pessoas que desvalorizam a vida de uma forma diferenciada. Elas se acham. Quando a pessoa valoriza excessivamente a sua vida, o seu corpo, a sua beleza, é uma forma de desvalorização. Porque nós não podemos imaginar os acordos, as combinações que fazemos quando vamos reencarnar. O comprometimento que temos com os espíritos do outro lado. Então, eu me comprometo, e André Luiz ele mostra claramente no livro Missionários da Luz, este processo da reencarnação, o nosso planejamento reencarnatório, que é algo muito complexo. É algo que envolve muitos espíritos. É algo que assumimos compromissos, responsabilidades conosco, com aqueles que estão na espiritualidade e com aqueles que vão reencarnar para auxiliar-nos. Então a espiritualidade se mobiliza de várias formas. Daí a valorização da vida. Daí não perdermos tempo com coisas pequenas, nos achando imperfeitos, coitadinhos. Porque defeitos todos nós temos. Aliás, os nossos defeitos são tão perfeitos que as poucas virtudes que temos são defeituosas. Então, a reencarnação, que é um recado de amor do Correio dos Céus, nos mostra a necessidade urgente de valorizarmos a vida que temos, de compreendermos o momento presente e vivê-lo. Significa valorizar a própria existência. Porque temos sonho e vida. Revela-me, Senhor, seja onde for e seja como for a tarefa que eu deva realizar. Estes trechos são trechos das poesias de Maria Dolores, que nós ilustramos e colocamos a título de reflexão. Revela-me, Senhor, seja onde for e seja como for, a tarefa que eu deva realizar. Tarefas todos nós temos, compromissos todos nós temos, responsabilidades todos nós temos. O importante
não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Isto é importante. É por isso que aqui estamos, aprendendo. É por isso que aqui estamos buscando compreender o sentido profundo da vida, que é reencarnarmos, estarmos aqui na Terra, conhecermos ou reencontrarmos pessoas, ajudando-nos e ajudando outras criaturas, porque o importante não é a partida. O importante é o que semeamos. Semeando e caminhando sempre. No fim, teremos o que colher. Basta semearmos. Basta fazermos a nossa parte. Por pequenino que seja, mas se fizermos com vontade, se fizermos com o ímpeto de verdadeiramente auxiliarmos a espiritualidade, Jesus, Deus, valorizando a nossa vida e levando as criaturas, através do nosso exemplo, através da nossa conduta, a valorizar as suas vidas também. Nosso direito à vida. Só engrandeceremos nosso direito à vida cumprindo nosso dever de cidadão do mundo, dizia Gandhi. Então temos que cumprir o nosso dever de cidadão do mundo. Que dever é esse? É cumprir naturalmente com os deveres que a sociedade nos coloca, mas também com o dever de amparar aqueles necessitados. Porque, diz Joana de Ângeles, quem se dedica a enxugar as lágrimas do outro não tem tempo para chorar. Então, dediquemo-nos a enxugar a lágrima do outro, do nosso semelhante, porque aí não vamos precisar chorar. Não vamos ter tempo para chorar. O trabalho é, sem sombra de dúvidas, um extraordinário mecanismo. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. Então, aproveitemos as oportunidades que a vida nos confere, promovendo o nosso dever de cidadão do universo, do mundo, para que os espíritos, em se utilizando de nós, possa auxiliar aqueles mais necessitados. Em qualquer conflito, aniquilamos irmãos. Na sala extensa da delegacia estavam de plantão o chefe e um escrivão agindo atentamente. Diante deles se reconhecia um nobre advogado em companhia de um filho adolescente. Algo distantes, lado a lado, erguia-se um soldado, guardando a prisioneira, uma doente, pobre e velha mulher maltratada e sozinha, que, conquanto sentada, parecia a visão da morte, ansiosa e transtornada. Doutor, falou o chefe de plantão, dirigindo a palavra ao visitante. Embora o furto aqui confessado, não sei o que fazer da velha aqui detida. Todo o processo crime está formado, mas a infeliz não tem qualquer defesa que lhe proteja a causa de mulher sofredora em extrema pobreza. Já nomeei um bacharel amigo, mas a doença dela é de febre sem pausa.
Segundo o nosso médico de plantão, é um caso grave de pneumonia. Que fazer? Conservá-la na prisão? Aguardar do juiz alguma decisão? Recolhê-la em asilo hospitalar? Ou guardá-la em custódia no seu lar? O causídico explode em tom severo: absolutamente não a quero. Trata-se aqui de ladra astuta e estranha, que desde a meninice me acompanha. Lavadeira na casa de meu pai. Confesso que em meus tempos de menino, ela foi ama, generosa e boa. Ajudou-me e serviu-me em pequenino. Algum tempo de amparo, coisa à toa. Mas foi sempre um trambolho em nossa companhia. Desorientada e analfabeta, sempre me pareceu a burrice completa. Minha mãe, há 10 anos falecida, pediu-me antes de a morte agasalhar-lhe a vida. Tornei a lavadeira em nossa residência. Infelizmente agora furtou minha senhora em joias no valor de alguns milhões. Fale, pois, excelência, como ampará-la com paciência? Se esta velha se fez agora simples ladra, resguardá-la em meu lar, isso não quadra. Ouvindo a acusação, a pobre estarrecida caiu desfalecida. Enternecido o próprio delegado, fitou o advogado como a lhe perguntar de que modo agiria. Ele apenas, porém, respondeu friamente: coloquem esta senhora presa na delegacia. Nada posso fazer. Devo esperar meu pai, que volta ainda hoje de uma visita a Portugal. Coloquem essa ladra no hospital. Ação pronta. Seja o gasto que for, qualquer despesa, corre por minha conta. Pai e filho no carro a deslizar lá fora. Eis que o rapaz revela enquanto chora: papai, ao ver a tia Lina desmaiada, Lina era o nome da acusada, já não devo ocultar o erro que fiz. No momento infeliz, roubei todas as joias da mãezinha, tenho-as todas em minha escrivaninha. E tia Lina me viu quando as furtei, sabe o erro que fiz e por que se calou realmente não sei. O pai recolhe do filho o tesouro escondido, quer gritar, reagir, mas a hora é de ação. O pai estava à porta, regressando feliz da ditosa excursão. Depois dos cumprimentos, ambos se trancam numa sala. O velho escuta a história e quanto mais a escutá-la, chora. Filho, é chegado o momento em que devo contar-te, mesmo a custo, algo que foi passado. Minha esposa, depois de nosso casamento, precisava de alguém que lhe compartilhasse as tarefas do lar, o trabalho, o serviço. Nossa querida Lina surgiu num certo dia, era quase menina, no entanto estava grávida e solteira. Dela nasceste em nosso próprio lar. Minha esposa beijou-te a sorrir e a cantar. Desde então tua mãe verdadeira, deu-se de todo a nós. Esqueceu-se por nós, nunca pôde estudar. Criança recém-nata, eras fraco e doente. Lina te resguardou constantemente. Mãe servidora, irmã e escrava pelo afeto, agora certamente aceitou a prisão para salvar o neto. Pai e filho na delegacia apagaram toda a queixa que já não mais vigoraria. Perguntaram por notícias da acusada. Souberam que Lina fora transportada para uma enfermaria de indigentes. Correm os dois para lá, intranquilos e impacientes. Mas ante aquele olhar que envolve os três, a verdade se fez. Caem-se grossas lágrimas na face, qual se a pobre aos vertê-las por elas encontrassem o caminho de luz para a luz das estrelas.
esta história também verídica de Maria Dolores nos mostra a necessidade e a importância de valorizarmos a vida. Não é o que entra, mas o que sai de sua boca. Tudo quanto se destina a surtir efeito nos corações, do coração deve sair. Dizia Goethe. Vou repetir, porque quando eu vi este pensamento, eu fiquei uma semana de cabeça para baixo, meditando dentro de um tonel sobre ele. Tudo quanto se destina a surtir efeito nos corações, do coração deve sair. É o que Jesus já asseverava. O mal não é o que entra, é o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem do coração. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos, diz Allan Kardec. Valoriza a vida por dever e caridade. Não nos contentemos com ensinar o bem. Isso é simples obrigação de nossa inteligência. Façamos o bem em cada instante e em cada passo de nosso caminho. Valoriza a vida por dever e caridade. Dar o pano, o que sobra em nosso guarda-roupa é dever. Mas vestir o próximo de novas ideias, através dos nossos bons exemplos, é caridade. Valoriza a vida, pois o Espiritismo é a grande oficina. Sem a humildade, não há progresso possível. Sem a tolerância, toda a realização do bem é impraticável. E sem o amor, não há caminho que conduza a alma para a fonte de todas as inspirações da verdade, que é Jesus. Não foi ele quem disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E disse também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele só não disse quando, mas ele... Não é? Valoriza a vida e unamo-nos em Jesus. Somos os obreiros humildes desse grande labor, mas a obra jamais se concretizará se não nos unirmos pelo sentimento e pelo esforço em Jesus Cristo. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Compreendemos daí que Jesus sempre valorizou a vida. Todo gesto de Jesus, todo exemplo que por ele foi colocado, era a valorização da vida na sua mais profunda essência. Vocês lembram desta passagem? Quando os apóstolos estavam jogando a rede, tentando pegar peixes, do lado direito, e não estavam conseguindo? Na nossa concepção, essa é a mais profunda valorização da vida. Porque aquele mar, o lado direito do mar, simboliza a nossa vida. Quantos de nós não jogamos a nossa rede do lado direito e nada pescamos na nossa vida? Quando nós acreditamos que o sol, ou vemos o sol apenas como um fazedor de sombras, quando nós afirmamos que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado, nós estamos jogando a nossa rede para o lado direito e nada pescando. Agora, quando nós valorizamos a nossa vida, quando nós compreendemos o sofrimento e nos compadecemos do sofrimento do nosso próximo, então nós estamos compreendendo
na sua mais profunda essência, os pensamentos, os sentimentos e os exemplos que o Cristo, o Filho de Deus, deixou para todos nós. Somos nós mesmos os atores do milenário drama evolutivo. A hora é significativa e impõe grande luta. Só os filhos da renúncia poderão atender, tanto quanto é preciso, a expectativa da esfera superior. Valoriza a vida e teme a pureza em branco. É preciso fazer o bem. Valoriza a vida e ser humilde. Sede firmes no bem e, sobretudo, humilde diante de Deus. Somente a humildade eleva. Essa é a grandeza única que Deus reconhece. Valoriza a vida. Quem tem um porquê viver encontrará quase sempre o como. Quase sempre. Acabamos de mostrar os slides. A valorização da vida. Não contem os dias. Viva-os. Não contem os dias. Viva-os. Porque quando nós contamos os dias, nós ficamos naquela expectativa. E a expectativa de quem aguarda na incerteza é avassaladora. Então a valorização da vida é compreendermos que os ensinamentos de Jesus, ele está voltado para nós. Temos que tirar a parte que nos toca e levarmos para os demais. A valorização da vida é compreendermos os ensinamentos dos Espíritos. Como Simeão, o irmão do caminho. Simeão era muito moço ainda, o quanto escutou a história de Jesus. E acendendo a esperança na alma linda, inflamou-se de fé, amor e luz. Morando numa pequena choça da montanha, junto de uma antiga estrada sem vizinhos, era a bondade numa vida estranha, o amigo dedicado aos irmãos do caminho. Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação que lhe exprimisse o grande amor na fé que decidira praticar. Na pequena morada pobre e agreste, cavou no solo um poço, água de mina, que ele, olhos em luz e sorriso na face, oferecia a quem passasse, por lembrança de paz, da bondade divina. Viajores a pé na vereda escarpada, se chegavam ali no entardecer, podiam descansar das fadigas da estrada, enquanto Simeão os fazia viver. Casos da natureza simples e selvagem, eram as histórias das aves de viagem, a descrição dos meuros e dos ninhos, que defendiam valorosamente os frágeis filhotinhos. A saga do pardal inteligente, que lhe comia as uvas no quintal. Em seguida falava aos interlocutores das lições de Jesus, das belezas das flores, do sol no amanhecer e da flauta no vento, e se alguém lhe indagava de onde vinha, para a estreita choupana que o detinha, dizia ele de jeito improvisado que ele fora ao nascer um pequeno enjeitado às portas de um convento, crescera trabalhando em lavração de pratos, e homem feito o bosteiro lhe doara um recanto de mato na montanha empedrada e os restos da tapera abandonada, onde ele cultivava uma antiga parreira. Quando a noite avançava, o irmão do caminho, colocando em trabalho a candeia de azeite, dava para cada viajante a tigela de leite. Mas não ficara só nisso. Fizera Simeão um compromisso, recordando Jesus. Ante os primeiros 12 seguidores, lavava os pés de todos os viajores. Logo após, enfim, era uma prece ligeira, antes que cada um tomasse a própria esteira. Simeão alcançara os 80 janeiros,
trabalhando e servindo dia a dia, sem quaisquer outros companheiros que não fossem viajantes, a pedirem pousada companhia, uma noite de paz ou um copo de água fria. Certa noite, escorado a um bordão, de corpo recurvado para o chão, o estimado velhinho sentia-se sozinho. De quando em quando ia até a porta, podia ver alguém varando a noite fria e morta, mas não vinha ninguém. Era Natal, e quase ninguém saía dos recessos de seu lar, a fim de relembrar a noite que trouxera o grande dia. Antes de recolher-se Simeão, meditando em Jesus, colocou sobre a mesa uma flor lirial da natureza, e depois sobre ela, qual medalha singela, uma esfinge miúda de criança, com Jesus pequenino na lembrança. Em seguida, deitou-se fatigado, deixando a muito custo o apoio do cajado. O velhinho velava ouvindo a voz do vento, lá fora o temporal fizera-se violento. Alta noite, uma voz chamou baixinho: Simeão, Simeão, meu irmão do caminho. Quem sois vós? Indagou o interpelado, um peregrino desacompanhado. Rogo pousada, irmão, clamou o forasteiro. Ergueu-se devagar o cansado hospedeiro, fez luz, abriu a porta, mas o vento apagou a chama semi-morta. Entrai, disse o velhinho, agora sei que não estou sozinho. E acendendo de novo a mercha da candeia, veio o recém-chegado a acolher-se num canto. Era um homem de rosto triste e doce, calado qual se fosse alguém a ouvir os próprios pensamentos. Simeão enxergou-lhe os pés sangrentos, fez fogo para dar-lhe o leite quente, e ao estender-lhe a humílima tigela, indagou-lhe o viajor, porque a flor singela que ele notara sobre a mesa em frente. Simeão respondeu ao peregrino: estamos no Natal, e muitas vezes penso que nossa Mãe do Céu, em seu amor imenso, era uma flor de Deus, dando à luz um menino. O homem sorri, sem nada a comentar. O velhinho, entre passos mal firmados, sempre movimentando a luz acesa, trouxe-lhe a bacia de água morna e leve, mergulhando-lhes os pés ensanguentados. Ao ver-lhes os dedos maltratados, disse ao viajor, tomado de surpresa: quanto sangue verteis, como tendes andado? Deu-lhe o estranho viajante esta resposta leve: Deus te abençoe, amigo, a assistência bem-vinda. Creio que devo andar por muito mais tempo ainda. De joelhos, Simeão, em lhe lavando os pés com infinito carinho, ao refletir nas pedras do caminho e ao lhe tocar nas crostas das feridas, a fim de removê-las, viu que as chagas abertas eram 2 estrelas. Transtornado, buscou fitar-lhe as mãos e viu que estavam nelas grandes marcas da cruz, luminosas e belas. Ante o branco clarão que lhe fulgurava o peito, ele grita, chorando de alegria: Jesus, sois vós, Jesus! E o Senhor, levantando as mãos em luz, disse, abraçando o ancião: vem a mim, Simeão, é chegado o teu dia de repouso e de luz no mais além. Simeão esqueceu a velhice e o cansaço e pousou a cabeça em seu regaço. Ao amanhecer, outros viajores chegaram comundantes, à procura de água, carinho e reconforto, mas viram que o irmão do caminho, de joelhos, parado ali sozinho, muito embora sorrisse, estava morto. No mundo existe muita gente boa. Se você não encontrar nenhuma, seja uma. Seja uma pessoa boa, mas não perca seu tempo provando isso. Não perca. Seja bom.
mas não perca seu tempo provando o que é bom. Assim, meus amigos, cada um de nós vai traçando o seu destino e conquistando os seus objetivos, acreditando sempre na valorização da vida. Não chore, porque já terminou. Sorria, porque aconteceu. Não és um astro. No entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romã cetinosa. Não sabes tecer a rosa, mas podes assar um pão. Recebam o abraço, amigo e fraterno, de todos os que fazem a Federação Espírita Pernambucana, desejando para todos muita paz e prosperidades espirituais. Senhor da vida, agradecidos estamos por tudo quanto nos deste, por tudo quanto nos dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Que possamos, Senhor, ao sair daqui, levarmos essas vibrações fraternas, amorosas, amigas, de paz, de equilíbrio, de amor, para os nossos lares, para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de aqui estar. Que a tua amizade nos una e que a tua sabedoria nos ensine a servir. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos, ampara-nos, protege-nos. Hoje, agora e sempre. Assim seja.